Paz do Senhor Jesus. Essa meditação ela é direcionada para lideranças, para líderes, obreiros, pastores, dirigentes. Principalmente onde se prega no púlpito a doutrina e os bons costumes. Eu ouço mensagens, ensinamentos, né, de não trazer as coisas do mundo para dentro da congregação, para dentro da denominação. Tem um vídeo que eu falo, né, a respeito até do cumprimento, quando começou a surgir o coronavírus, aí começou a dar soquinho, né? Aí tem um vírus, tem uma situação que eu vou dar a paz do Senhor para pastores, obreiros, e eles vêm com soquinho, entendeu? E os mesmos ensinando que não se deveria trazer isso para a congregação. Graças a Deus, lá onde eu congrego lá, parece que está acabando com isso. Os irmãos agora estão pegando na mão e dando a paz do Senhor. E eu também não sei porque tanto pânico em pegar na mão. Tá cheio de álcool gel lá. Você pode pegar na mão da pessoa, depois passar álcool gel, ou passar álcool gel, pegar, né? Não tomar cuidado é para botar no rosto, na boca, enfim. Entendeu? Mas tanto álcool gel que tem lá, e ainda assim ter medo de pegar na mão e pega na mão, dá paz do Senhor, depois vai lá, lava a mão, passa um álcool gel. Né? Você tem que se concentrar para não botar no rosto, enfim. É interessante que tem gente que não dá paz do Senhor, não pega na mão, mas vem na gente, bate nas costas da gente, bate no ombro. Se a mão tiver contaminada, já fica ali na roupa, no paletó. Enfim, Deus que livra do mal. E eu fiz um vídeo comentando sobre isso, né? Que homens, congregações, denominação que ensina que é a paz do Senhor, pegar na mão, para não trazer cumprimentos mundanos, né, para dentro da congregação, que nós jovens não deveríamos ter os cumprimentos que tem no mundo, né, o linguajar, gírias e tantas outras coisas. Aí eu trouxe no vídeo anterior a questão do anel, né, desse anel aí de compromisso, que é um falso compromisso, né? Porque não está pedindo a mão da jovem em casamento, não tem noivado marcado, não tem dia de casamento, não tem nada. Isso aí surgiu lá no mundo lá. E hoje jovens dentro da igreja, né? Com essas alianças e pregando, né? Pregando, tendo oportunidade, estando lá numa situação de evidência, né? E inspirando outros ou outras a também usar. E, ao mesmo tempo, a liderança prega para não trazer isso. Mas, ao mesmo tempo, pessoas assim, tendo liberdade de liderar, de pregar, de estar na frente e tantas outras coisas. E a gente fica assim, meio confuso. Porque, ao mesmo tempo que a liderança fala para não trazer as coisas do mundo, dá liberdade para que essas coisas fiquem na congregação. E o que me chama mais atenção que são pessoas que nasceram no contexto evangélico, de berço. De berço. Não é as que vêm lá do mundo e tá trazendo isso para a congregação, não. É os próprios que nasceram ali. Eu tenho até um pensamento que eu coloquei no Zap, que é negócio de mensagem, né? O importante, a questão não é se você nasceu no evangelho. A questão importante é se o evangelho nasceu dentro de você. E a liderança também em convidar pregadores e cantores que não têm os costumes da congregação em si. Né? Tem congregação que fala que a mulher não deve ter o cabelo curto. Mas quando vai pregar para um evento, para cantar, enfim, aí chama alguém que tem o cabelo curto. Tipo assim, dizendo, não tem importância a questão do cabelo.
Não tem importância essa questão do cabelo. Tanto é que essa pessoa aqui está aqui pregando, essa pessoa está aqui cantando. Aí quando chega lá no culto de doutrina, não corta o cabelo, né? Não pode ter cabelo curto. Fala a questão de maquiagem. Aqui a doutrina não permite maquiagem, mas quando vai pregar em festa e congresso, convida pessoas que fazem uso de maquiagem. Às vezes não lá no dia em si, mas você olhando o meio de comunicação, a internet online, você vê que é uma pessoa que tem o costume de usar maquiagem. Aqui eu não estou falando, eu não estou dizendo, condenando pessoa que tem cabelo curto. Eu não estou condenando pessoa que usa maquiagem. Eu estou falando que você está num lugar que prega que não se deve ter esses costumes, mas ao mesmo tempo convida pessoas que têm esse costume. Aí eu fico lhe perguntando, como é que fica a cabeça do jovem, do adolescente, né, das crianças? Porque na congregação prega que não se deve ter aqueles costumes, mas as pessoas que são convidadas para pregar nos eventos, nos congressos, nas festas, têm esses costumes. Então, é importante ou não é importante? É de Deus ou não é de Deus? É para fazer ou não é para fazer? É obediência ou é desobediência? Será que na congregação que prega pelos costumes, não tem nenhuma pregadora, nenhum pregador, nenhum cantor, uma cantora que vive os costumes daquilo que se ensina em tal congregação? Será que não tem mulheres, não tem moças, não tem rapazes que estão vivendo a doutrina sem ser hipócrita, sem ser no contexto religioso farisaico, no contexto de sinceridade? Será que não tem no meio dessas congregações alguém que possa representar a doutrina que se prega e diz que é importante, porque fala que é importante? Mas quando se convida pessoas que não praticam a doutrina e o costume pregado na congregação, está dizendo que não é importante, não faz diferença, porque você olha uma pessoa de maquiagem, de brinco, ou alguém se vestindo mais sensual e a congregação critica aquilo, né? Condena aquele costume, aquela prática. E quando você vê no congresso, numa festa, né? Num culto, pregando, você vê a conclusão que não tem importância. Então, se prega que tem importância, mas na prática se mostra que não tem importância a doutrina e os costumes que se tem pregado. Foi sobre isso que eu estava falando no vídeo anterior. Dei até um exemplo de minha mãe encontrar uma colega dela, e falar que o filho dela, dessa colega, chamou a namorada para um almoço, para um jantar, para apresentá-la. E o filho dela, que é crente, foi com essa aliança de compromisso. E a jovem, que não é crente, não é evangélica, falou que não ia usar, que conhecia ele há pouco tempo, eles nem se conheciam muito, e que ela não ia usar porque ele não estava pedindo ela em casamento, não estava marcando o casamento. Então, uma pessoa que nem frequenta a doutrina, que nem tem esse costume, que nem no contexto que eu estou dizendo é da doutrina evangélica, não aceitou. Aí pessoas que vão para o culto de doutrina, tem os usos e o costume, tem a pregação, tem o ensino, nasceram ali naquele contexto, trazendo essas práticas do mundo para a congregação. E a liderança aparentemente não faz nada. Eu acredito que pastor, ele vê uma coisa assim, ele não vai logo chegar na pessoa e falar, né? Eu acredito que ele vai ficar orando, Deus toca no coração, Senhor, né? Eu acho que pode, né, tá orando, Deus vai tocando e tal. Mas eu acho que chega um ponto que não é você orar, é ação, é orar e ação, né? E ir lá e conversar com a pessoa, porque tá com essa prática. O que tá levando a essa prática se não é a doutrina? Então, muito pelo contrário, ganha mais espaço na congregação. Tenha mais vez na congregação e inspirando outras pessoas até aquele costume. Então, convidando pessoas que não têm o costume, que não têm aquela doutrina, para estar pregando, para estar cantando nos congressos, nas festas, inspirando aquela juventude a ser igual àquela pessoa, porque ainda mais que tem idolatria gospel, né? A gente sabe que tem idolatria gospel. E quando a pessoa idolatra alguma coisa, ela quer ser igual.
Quando a pessoa gosta de vaquejada, ela bota aquele chapelão, ela bota uma botina, ela bota um cintão, entendeu? Quando a pessoa gosta de rock, heavy metal, bota roupa preta, enfim. Quando a pessoa gosta de hip hop, tem uma vestimenta. Então todo mundo que gosta de um artista, a pessoa começa a se vestir e agir como aquele artista, tá entendendo? Então, se na congregação se prega e deve ter o cabelo longo e começa a chamar pessoas lá que tem o cabelo curto, a menina que tá ali, ela vai querer ter o cabelo curto, porque aquela pessoa tá em evidência, é o artista, né? É a pessoa que tá chamando a atenção naquele momento, no evento. Aí quando chegar no culto de doutrina que o pastor falar que não deve ter aquele costume, aquela doutrina, para a pessoa não vai fazer sentido, porque ela tá vendo que o que faz sentido é quem tá em evidência. E colocando pessoas em evidência que não guardam a doutrina e os costumes pregados naquela própria congregação. Então é sobre isso que eu estava falando no vídeo anterior e estou reforçando nesse vídeo. Se aquilo que se ensina nos cultos de doutrina é para ser praticado ou não. E se é para ser praticado, por que convida pessoas para pregar e cantar que não tem essa prática, que não tem esse costume? Então, com a boca está se ensinando uma coisa, mas no dia a dia está se ensinando outro para essa geração. Você vê que tem denominações evangélicas que elas só convidam, só prega pessoas dali. Elas nem chamam de outro ministério, não, é só dali. Por quê? Porque tem uma doutrina, tem um costume. Eles não vão trazer outra pessoa com outro costume, com outra doutrina para influenciar ali aquela juventude, aquela geração. E se a gente que congrega num lugar, se a gente não tem moral para estar pregando, tem que chamar os outros de fora, então para que está pregando a doutrina nos cultos de terça-feira, ou escola bíblica, ou diante de vídeo de YouTube, se isso não funciona no dia a dia? Porque o que funciona é aquilo que fica em evidência, chama a atenção de todo mundo. Então essa meditação é para essa liderança dessa época, porque Jesus falou que os fariseus, eles nem com o dedinho ele movia o que eles cobravam dos outros, entendeu? E quando a gente vê assim, sinto dizer, quando a gente vê esse pessoal assim, não cumprindo a doutrina, é filho de obreiro, parente, né? Aqueles que não me toquem, ninguém pode falar nada, entendeu? Se fosse de outra denominação, era cheio de like, joinha, que benção. Mas como é ali do meio, as pessoas se omitem. Como eu disse uma vez, lá onde eu congrego, já levaram político lá. Aí uma vez o pastor perguntou se já viram político lá no púlpito. Eu levantei o dedo. Quando eu olhei para a congregação, ninguém levantou. Eu falei, só eu que vi os políticos lá? Cadê os outros? Eles são se omite. Aí, diante da cova, né? Prefere ser fiel aonde, gente? Então aí vamos fazer uma reflexão aí, né? E vamos ser sinceros com aquilo que se prega e com aquilo que se ensina. E se pecar, confessar que é pecado. E arrepender do pecado. E se converter em Cristo. Porque como diz no vídeo anterior, e reforço nele e repito nesse, sinceridade é o mínimo. Sinceridade não é o máximo. E se não tem o mínimo, se não tem o pouco, como é que vai ter o muito? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Esse cabelo curto aqui, a gente sabe aqui que existem exceções, né? A pessoa não tem como ter o cabelo curto, né? Às vezes é uma questão de enfermidade, enfim. A questão desse contexto aqui é sobre uma liderança, uma congregação, uma denominação, né? Ensinar, pregar, doutrinar certos costumes e, ao mesmo tempo, né, que está ensinando você ter um certo costume, você ter uma certa doutrina, seja ela qual for. Às vezes não é nem em relação ao que foi citado aqui nesse vídeo, nessa meditação, pode ser em outra questão, mas ao mesmo tempo que ensina a pessoa ter um certo costume, permite, né,
exalta pessoas que não têm a mesma doutrina, que não têm o mesmo costume. Pode ser de outra denominação ou pode ser na própria congregação, né? Pessoas que não estão vivendo os costumes, a doutrina ensinada pela liderança. Então, não é só em relação assim a não cortar o cabelo, a maquiagem, mas pode ser em outra questão também. Mas uma congregação, uma denominação, aquela doutrina que a mulher não deve cortar o cabelo ou não deve usar maquiagem, brinco, coisas semelhantes. Aí dá oportunidade para pessoas que vivem outro tipo de contexto, outro tipo de doutrina, outro tipo de costume. Então ela está se contradizendo, ela está sendo incoerente. Então, como uma congregação, ela está ensinando a doutrina da palavra, dos ensinamentos de Cristo. Ela tem a convicção que aquilo ali é um caminho de obediência, aonde as pessoas devem estar se adaptando, porque nós nos adaptamos ao Evangelho, não é o Evangelho que se adapta a nós. Nós nos adaptamos a Deus, não é Deus que se adapta a nós. É você que se adapta no seu ambiente de trabalho, não é o ambiente de trabalho que se adapta a você. Quando você vai trabalhar em algum lugar, você se adapta, né, às normas daquele lugar. Você tem que entrar naquele contexto. Então, como é que uma congregação, uma liderança, ela traz um padrão cristão, né, a qual as pessoas que ali estão devem se adaptar, né, e ver como padrão cristão. Então, como é que exalta esse padrão, exalta essa doutrina, exalta esse costume, aí dá oportunidade, deixa numa posição de evidência, de pregar, de cantar, pessoas que não trazem essa doutrina, não trazem esse costume no seu dia a dia. Então, qual é a influência que essas pessoas estão trazendo? Até músicas, pessoas que cantam músicas, hinos de pessoas que não trazem aquela doutrina, não trazem aquele costume. Então, aquela doutrina é de Cristo ou não é de Cristo? Aquele costume é de Cristo ou não é de Cristo? Então, aquele ensinamento é de vida eterna ou é de vida terrena? É um ensinamento celestial ou terreno? É eterno ou é passageiro? Então, o contexto desta meditação é sobre isso. É sobre uma liderança, né, que ensina uma doutrina, que prega um costume, mas nas suas festas, nos seus congressos, né, nas oportunidades de pregar, nas oportunidades no púlpito da congregação, são pessoas que não estão vivendo o contexto dessa congregação, que confirma que o que está sendo ensinado e doutrinado nos cultos é do Espírito Santo. Então, as pessoas colocam, porque eu já presenciei como Deus usa quem quiser. Então, Deus usa quem quiser. Tudo bem, isso aí é fato. Mas para a salvação da alma, não é o mais importante? O mais importante não é ser usado, o mais importante é ser salvo. Então, eu creio que uma doutrina ela tem que estar de acordo com a prática. E inspirar, incentivar a prática daquela doutrina. Então, se você traz pessoas que estão fora daquele contexto doutrinário, que o pastor prega, a liderança prega, então não se deve ser convidado. Não se deve deixar numa posição de destaque onde seja exemplo para outros. Aí depois vai se pregar, não, é porque aqui é desse jeito, lá é de outro jeito. Ué, mas se aqui é desse jeito e lá é de outro jeito, então por que está chamando para pregar aqui? Por que está chamando para falar aqui? Por que não levantar
alguém daqui, que tem a doutrina daqui, o costume daqui, que interessa para essa denominação. Então aí depois os jovens, eu vou usar mais o contexto dos jovens, mas não se restringe a eles, aí os jovens, eles estão tendo outros costumes e outras práticas. Aí quer chamar a atenção desse jovem, quer chamar a atenção desse rapaz, quer chamar a atenção dessa moça. Mas quando é alguém que está lá pregando e cantando, não se chama a atenção. Quando a pessoa vira as costas, vai embora, aí fala que aquilo não era de Deus. Ah, então por que chamou para pregar? Por que chamou para cantar? Por que divulga os hinos? Por que divulga a vida daquela pessoa se aquilo está errado? E hoje as pessoas acompanham no meio da internet, se acompanha pregadores, se acompanha cantores. Então, o contexto é de uma incoerência, né? De ensinar algo, mas que na prática não é daquele jeito. Na prática pode ser diferente. No dia a dia pode ser diferente. Então, você chega numa congregação onde fala que a mulher não deve cortar o cabelo, né? Deixar o cabelo curto, aquelas que podem. A gente sabe que tem mulheres que não... dependendo do tipo de cabelo, da situação, não tem como deixar o cabelo longo. Mas aquelas que podem, aí tá com o cabelo curto. Aí tem oportunidade para cantar, para pregar, para saudar, para dirigir, para reger. Aí tá lá a mocinha, o rapazinho com a aliança de compromisso, que não é da doutrina bíblica, do Espírito Santo, pregando, cantando. E as pessoas ali, e dali mesmo, do próprio lugar. Não é nem de fora, não. É do próprio lugar. E eu não estou falando que essas pessoas não são de Deus, ou que Deus não usa elas, ou que elas não são salvas. Mas ela está fora daquele padrão que aquela denominação vocês mesmos estão pregando. Então, vocês concordam ou discordam? É de Deus ou não é de Deus? Porque eu estou falando aqui, agora, nesse exato momento, é de pessoas que estão no mesmo local também. É o mesmo pastor, a mesma liderança, mas tem um costume, uma doutrina diferente do próprio lugar que está sendo pregado sobre aquilo. Estão trazendo uma doutrina de fora, uma cultura de fora, um costume de fora, de outras denominações e até do próprio mundo em si, morto no maligno. Então, é quente ou é frio? Porque morno, Deus está pronto a vomitar. Então, aí fala de um equilíbrio. Isso é equilíbrio? A Bíblia chama isso de hipocrisia. Porque a hipocrisia é eu pregar uma coisa, falar sobre algo como correto, mas eu no meu dia a dia faço totalmente diferente daquilo. É diferente de fraqueza. A pessoa sabe o que é correto, está fazendo o errado, mas quer fazer o certo, está se esforçando, hein? Erra, mas está se esforçando para fazer o que é certo. Agora, quando não há nem esforço, mesmo sabendo que é certo, aí Jesus chama de hipocrisia, porque os fariseus não moviam nem com o dedo. Eles não moviam. Eles colocavam uma carga no povo, mas eles não moviam, eles não se esforçavam para viver aquele jugo que ele colocava nas pessoas. Então, se coloca um peso, e eu falo aqui um peso agora, 2 vezes mais, porque coloca um peso que você tem que viver a doutrina, os costumes, mas ao mesmo tempo diz que não é importante, que não tem importância. Por quê? Porque se dá oportunidade pessoas que estão fora do contexto doutrinário ensinado nessa ou nessas congregações. Fala que é importante no culto de doutrina, mas quando é uma pessoa que está fora do padrão daquela denominação, fala, não, Deus usa quem quiser. Não, isso não é tão importante, porque é isso que está passando, que não é importante a doutrina. Vocês mesmos estão passando que não é importante o que vocês estão ensinando. Vocês estão ensinando que isso não é de Deus, é coisa do homem, da própria denominação e congregação. Porque não há uma cobrança.
Não há uma exortação, não há admoestação, a não ser na oratória e na retórica. Porque as mesmas pessoas que não estão vivendo a doutrina e os costumes estão tendo a oportunidade. E são seus parentes, seus filhos, filhos dos seus colegas que é obreiro, que nasceram em denominação, que nasceram em congregação. Porque quem vem lá no mundo, ele não quer viver as coisas do mundo. Ele já sabe como é que é lá, ele quer algo diferente. Agora, quem nasceu dentro do lar evangélico, muitas vezes, naquele contexto, ele não conhece como é que é o mundo, parece que fica curioso. Então, tudo que é do mundo, que bota na congregação, tudo que é do mundo, que bota na congregação, quem se empolga mais é os próprios que nasceram ali no meio. Porque quem já vem de lá já está enjoado disso, está enjoado, está empapuçado dessas coisas de lá. Não satisfazem mais. Eles não sentem prazer nisso. Agora, aqueles que nasceram no contexto religioso, eles acham... Bota jogo de luz na congregação. Faz lá a congregação, lá, boate, tipo uma boate o congresso. Bota jogo de luz, bota fumaça. Os que nasceu ali no meio fica tudo maravilhado. Nossa, que legal. Tudo. Mas o camarada que já veio da rave, o que já veio da boate, o que já veio do baile, do funk, ele olha assim, aquilo ali não é novidade para ele. Ele viveu nesse contexto de festa. Agora, para aqueles que não viram, acham tudo maravilhoso. Nossa, que legal, que moderno. Mas para a gente que veio, que estava no mundo, a gente não quer as coisas do mundo. A gente quer as coisas de Deus. A gente quer as coisas do Espírito Santo. A gente quer as coisas do alto. A gente não quer as coisas da terra. A gente quer novidade de vida. A gente quer vida em abundância. Então, durante esse tempo, quando se faz qualquer coisa assim dentro de congregação, bota jogo de luz, né, vem com novidade, esse negócio da aliança de compromisso, as pessoas, né, dentro ali do meio evangélico acham massa, mas quem está lá não está empolgado com essas coisas. E não é isso que vai atrair quem está lá no mundo. Quem atrai quem está lá no mundo é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo. Agora, se coloca o mundo dentro das congregações, o único que vai ser atraído ali para aquela congregação ali é o próprio Satanás. Na realidade, é a influência dele que já está trazendo essas coisas do mundo, naquele lugar e naquelas pessoas. Quando se diz que não se deve trazer as coisas do mundo para a congregação, é para as pessoas. Porque a congregação só é congregação por causa de pessoas. Então, uma congregação que não reflete o reino e a justiça de Deus não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo reflete o reino e a justiça do Senhor. E é sobre isso que está sendo comentado. O que é o reino e a justiça do Senhor? É a obediência à sua palavra. A obediência aos seus mandamentos. Se o do mundo está condenado por pecar, os de dentro também são. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que se arrepender, crer em Cristo e se converter é salvo. Ele congregando ou não. Aquele que viver no pecado está condenado, congregando ou não. Então, quando digo que se ensina a doutrina, no culto de doutrina, ou chega lá na escola bíblica, se ensina de doutrina, é superficial. Porque o dia a dia não é aquela doutrina. O dia a dia não é aqueles costumes. E não é dos de fora que está trazendo o mundo para dentro da congregação. É os próprios de dentro que está trazendo o mundo. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando o reino de Deus está dentro de vós, você traz o Espírito Santo. Mas quando é o mundo que está dentro da pessoa, traz o Espírito do Anticristo. Falou. Eu te pergunto, que espírito sois?